A SMV é uma iniciativa que visa a evolução do mercado, acreditando que o conhecimento de alto nível e gratuito é a melhor forma para alcançar grandes resultados. Então se prepare para receber muitos insights. Esperamos que você aproveite. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à SMV Brasil, conteúdo online gratuito para o seu segmento. Estamos realizando aqui a SMV Varejo. E hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre o tema mudanças no varejo online. O que você ainda não sabe e o que está por vir. E para bater esse papo hoje comigo eu tenho o Fernando, ele é Chief of Growth da Neral CX. Então Fernando, seja muito bem-vindo à SMV. Eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho aqui para a gente, contar a sua relação com o mercado de varejo e a gente já entra nas perguntas aqui. Bem-vindo, Fernando. Oi Bruno, boa tarde. É um prazer estar aqui mais uma vez no evento da Clint. Muito bacana tudo que vocês têm feito aí no mercado, todo esse conteúdo que vocês têm trazido, toda essa transformação que os conteúdos de vocês têm fornecido para o nosso mercado, acho incrível e é um prazer poder participar disso, nesse evento com vocês. Bom, meu nome é Fernando Laudino, sou CDO na Neral CX, eu tenho uma experiência de quase 15 anos em desenvolvimento de e-commerce, tive a oportunidade de participar do desenvolvimento de alguns projetos desde então, né? E na Neral CX, basicamente, nós trabalhamos com consultoria de CRO, basicamente aumento de conversão, né? Temos vários profissionais aqui super bacanas, de várias áreas diferentes, né? Que atuam fazendo análises diversas nos sites dos nossos clientes, principalmente nos e-commerces dos nossos clientes, focando o aumento da conversão. A gente sabe que pequenos detalhes fazem grandes diferenças, né, na hora de computar uma conversão, e a gente está ali sempre atento, em conjunto com os nossos clientes, para encontrar esses detalhes, resolvê-los e trazer uma rentabilidade cada vez maior para eles. Muito legal, Fernando. E já entrando nas perguntas, eu vou trazer algumas informações aqui, eu já entro nela em específico. A gente viu nesse período da pandemia que em nenhum momento da história teve uma alta tão grande nas vendas online, né? E também na criação de lojas online. E, obviamente, isso teve um impacto direto no mercado. E eu queria ouvir de ti, como que tu analisa esse cenário hoje, durante a pandemia, como você visualiza ela antes e como que tu enxerga o futuro do mercado do e-commerce pós a pandemia? Exatamente, Bruno. Sua pergunta é muito boa, porque ela traduz exatamente o que ocorreu, né? Desde o surgimento aí do e-commerce no Brasil, a gente vê números muito interessantes de crescimento desse mercado, e números até muito maiores do que o mercado físico. Então, o e-commerce ele nunca teve uma retração assim para menos do que o varejo físico, né? Sempre crescendo mais do que o varejo físico, com projeções muito maiores. Então, nós vemos aí exatamente como você mencionou, um salto gigantesco, né, de crescimento nesse último ano, impulsionado pela pandemia, sem dúvidas, né? Então, estime-se aí que o aumento tenha sido aí na casa de 50%. Então, é realmente bastante grande, né, esse salto no mercado de e-commerce. A gente vê um mercado com alguns players ainda imaturos, outros players que já têm maturidade nesse mercado, já alçando saltos muito grandes de faturamento. Então, realmente quem já estava acostumado, né, quem já vinha com experiência no mercado, no varejo online, conseguiu surfar muito bem nessa onda da pandemia, né? Ao mesmo tempo, como eu estava dizendo, nós vemos uma crescente também na busca por novos entrantes, né? Busca por tecnologias para e-commerces novos. Houve um crescimento sim, muito grande também nesse período de pandemia, onde empresas que ainda não tinham digital, não tinham presença digital nenhuma, começaram a ingressar, e aí existe um crescimento em todas as áreas, né, que partem disso. Então você vê aumento na demanda de serviços digitais, vê aumento na demanda de marketing digital, enfim, é um momento realmente bem interessante para quem está nesse mercado, né, e para os varejistas que ainda não estão nesse mercado, é um crescimento que ele foi impulsionado pela pandemia, mas é um crescimento que nós acreditamos que vai se manter, né, nos próximos anos, independente da pandemia. A minha visão, na verdade, sobre o que tem ocorrido é que a pandemia, ela simplesmente ela
ela possibilitou uma diminuição do tempo de acontecimento dessa migração do off para o digital, né? Então, o que houve realmente foi uma aceleração, né, do mercado com relação a essas demandas que a gente previa para daqui talvez 8, 10 anos e que já começaram a acontecer. Então, é interessante frisar que nós não estamos prevendo, né, nenhum tipo de retração nesse sentido, tá? É claro que com os lockdowns, esse distanciamento social, quando mais intensos, o aumento, obviamente, do 100% digital é muito maior, né? Agora, quando a gente passar por essas etapas todas de distanciamento e de lockdown, vai haver, sim, um retorno desses consumidores para as lojas físicas, para os shopping centers, enfim, esse mercado ele vai voltar a crescer, e aí fica uma tendência, né, para a gente discutir aqui ainda, temos alguns tópicos ainda para discutir, né, acredito eu, a palavra omnichannel, aqui é uma palavra que vinha sendo bem utilizada já no mercado e que também se intensificou, o conceito do omnichannel se intensificou com a pandemia. Uhum. Muito legal, Fernando. Já respondendo, na verdade, a tua pergunta, né? O que a gente prevê, na verdade, como cenário daqui para frente. Então, essa, na minha visão, é a palavrinha-chave, tá, para responder essa pergunta, que é omnichannel. Bem legal, Fernando. E é impossível a gente falar do crescimento e a expansão do mercado sem falar do consumidor final, né? E as mudanças que o perfil e as preferências que o consumidor está passando. Então, dá um overview para a gente, a tua opinião, de como que está sendo o perfil desse novo consumidor e o que se torna indispensável desse novo método de consumo. Quando a gente fala de consumidor, Bruno, é bem interessante, porque é claro que existe uma fatia de novos entrantes, né, de pessoas que tiveram o seu primeiro contato com compras digitais ali pelo celular ou pelo computador durante a pandemia, mas o Brasil ele já tinha um número bem interessante de consumidores atuantes no mercado digital, né? Nós vemos aí muitos novos consumidores consumindo, de fato, serviços, né, como iFood e deliveries de maneira geral, né, muitos que tinham os seus hábitos de consumo físicos, ali, até mesmo com mercados, né, com compras do mês, migrando ali para compras digitais no seu mercado de confiança, ali um pão de açúcar que pode entregar ali próximo da sua casa, que ele ainda não tinha tido experiência. Então, enfim, existe sim novos entrantes, né, mas eu não consigo assim, precisar, né, se existe uma nova fatia de consumidores que por conta da pandemia entraram aí nesse mundo, né, nessas novas experiências de compra. Eu acredito que realmente impulsionou já o mesmo perfil de consumidor que havia antes, né, que já estava previsto aí para ter entradas no digital, e é claro que acelerou também esse processo, né, muitas pessoas aí até, talvez um dado interessante para responder de forma mais concreta a tua pergunta, é o aumento aí de consumidores da terceira idade, né? Bem interessante a gente colocar esse ponto, porque em meio à pandemia nós vemos que os principais prejudicados foram as pessoas do grupo de risco, então aumentou sim, né, a experiência de compra da terceira idade durante a pandemia. Bem legal, esse dado é bem interessante mesmo, porque eu vejo muito o mercado da terceira idade como algo que ele é excluído, mas se a gente botar na ponta do lápis, cara, é um baita mercado para ser explorado também, então muito legal esse dado. Fernando, então... Até complementando, né, tem uma pesquisa da FEComércio que, se eu não me engano, cerca de 40%, né, das pessoas que fazem parte agora desse mercado digital, eles recebem até um salário mínimo. Eu achei bem interessante, porque a classe C e D, elas entraram assim com bastante força, né, durante a pandemia, nesse mercado digital. Enfim, é um número bem expressivo, né? Claro que essa pesquisa, e eu indico que os varejistas que estiverem nos ouvindo aí, né, eles pesquisem por
pesquisa feita pela FEComércio, que uma associação ali do comércio da cidade de São Paulo. Então, é bem interessante a gente entender, né, os públicos e o perfil de consumidor que tem potencial para que os varejistas atuem com marketing mais específico, né, com abordagem mais específica, com a clusterização ali dos perfis e ofertas mais exclusivas e direcionadas para cada um deles. Muito bom, Fernando. Bem legal esse dado mesmo, tem que ficar atento. Então, falando um pouquinho aqui da mudança de mercado, da mudança do perfil dos consumidores e logicamente, isso leva a algumas mudanças de produtos e serviços, ou até o surgimento, né, de novos produtos e serviços para essa nova realidade que a gente está passando. Então, na sua opinião, se pudesse dizer de forma sucinta, quais são esses novos produtos, quais esses novos serviços, que oportunidades que os varejistas eles podem encontrar dessa nossa nova realidade? Uma nova demanda. Bom, eu diria, Bruno, que o delivery, sabe? O delivery ele teve uma intensificação realmente muito grande, né, durante a pandemia e o crescimento ainda não parou de acontecer, né? Diria que serviços de modo geral, serviços que estão ligados, claro, ao digital, né? É interessante aqui a gente pontuar, né, de acordo com a tua pergunta, né, bom, existe alguma nova demanda de produtos ou serviços que não existiam antes? É interessante a gente refletir, assim, do ponto de vista mercadológico, né, que nós temos aqui no Brasil. Quando a gente fala de varejo online, a gente costuma olhar, né, para Estados Unidos, para a Europa, enfim, para outros países e comparar as operações aqui no Brasil com uma certa diminuição, né, do potencial. Mas aqui no Brasil nós temos um mercado digital muito maduro, tá? Então eu não consigo ver assim ainda o que nós não tenhamos aqui no Brasil, né? O que já exista fora daqui que nós ainda não tenhamos. Então eu diria que a pandemia ela veio e ela intensificou praticamente todos os serviços digitais, né? Alguns serviços que não estavam no digital, como a gente comentou, criaram-se empresas para que fosse possibilitada essa entrega do serviço por meios digitais. Isso é muito interessante, mas se fosse para responder de fato a sua pergunta de forma sucinta, eu diria que muitos serviços mais voltados para o delivery que ainda não existiam passaram a existir. Serviços de concierge, né, serviços de pessoas ali que se candidatam através de aplicativos para fazer pequenos serviços, né, fazer uma compra para um idoso, por exemplo, ou os próprios meios de transporte, que agora também são utilizados. Os Estados Unidos já tinha isso há bastante tempo, na verdade, que se mesclam ali com serviços de entrega, né? Então você vê um Uber passando para Uber Eats, etc. E isso, é claro, como eu disse, né, foi intensificado pela pandemia. Não sei dizer exatamente se surgiram novas demandas e novas empresas, novos serviços, com certeza sim, mas nada comparada à expressividade, né, que houve de crescimento desses players que nós já tínhamos atuando no Brasil. E aí, tá curtindo? Espero que o conteúdo que você está assistindo agregue muito valor para você e para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a tudo isso de forma 100% gratuita. Bem legal, Fernando. E acho que essa é a resposta-chave mesmo, na verdade. Não a criação, né, de novos produtos e serviços, mas sim o intensificar, o quão grande cresceu, né, a prestação desses serviços. Bem legal. E por último, já indo para as perguntas finais aqui, a gente sabe que teve uma migração muito forte também das lojas físicas para as lojas virtuais. Mas, ao mesmo tempo, isso é discutido já faz tempo, que nunca vai acabar a loja física, né? E é sempre interessante entender o paralelo entre a lógica física e a lógica virtual. Como que vocês hoje trabalham isso e qual é a tua opinião sobre esse paralelo? Puxa, legal, Bruno. Sem dúvida, né, o mercado físico ele não vai acabar. Exatamente como você colocou, a gente tem aí um longo período ainda, né, para viver da maneira que nós temos atualmente, no modelo que nós temos atualmente no mercado. Então,
como eu vejo, né? Eu vejo que uma tendência que já vinha sido tratada, já vinha sido implementada há alguns anos no Brasil, se intensificando. Né? Da mesma forma que como nós discutimos aqui sobre novas empresas, novos serviços, como nós discutimos a respeito do impacto da pandemia realmente nos negócios online, a resposta ela é mais ou menos, o direcionamento da resposta é mais ou menos o mesmo. Né? As empresas, elas começam a fazer um cross-channel, né, um omni-channel, ali, uma comunicação muito mais intensa entre o online e o físico. Né? Então nós temos inclusive alguns players aí que já atuavam nesse segmento muito bem, como a Magazine Luiza, que é um grande player, né, que atua dessa forma há bastante tempo, com praticamente guide shops, que são pequenas lojas. Você estava acostumado a ver, né, Magazine Luiza, lojas grandes, né, com bastante produtos dentro, e hoje você tem lojas bem pequenas, com um estoque de produtos ali bem limitados, óbvio que não todos, né, estou dizendo que existe esse modelo de negócio ali na Magazine Luiza, que é um spot ali para que os consumidores eles entrem ali e escolham os seus produtos com os vendedores no computador, e o produto, a compra do produto seja feita ali no computador do vendedor dentro da loja da Magazine Luiza, e esse produto seja recebido ou na loja do cliente ou ali na própria loja física para retirada. Nós temos também o exemplo da Amaro, que é um exemplo que eu gosto bastante. Amaro é uma loja de moda voltada para público feminino, e é bem interessante. Eles têm realmente guide shops dentro de shoppings, dentro de localidades de luxo em São Paulo, enfim. Muito interessante o projeto deles. E ali dentro das guide shops você vê nitidamente uma ligação ali muito, muito intensa entre o digital e o físico. Né? É possível, inclusive, você fazer o pagamento sozinho. Né? Ali você tem um computador, você como consumidor, você pode selecionar a peça que você quer e você mesmo colocar o cartão ali no PIN pad dessa guide shop e efetuar a tua compra. Então, eu acredito muito nesse movimento que, mais uma vez, já vinha acontecendo antes da pandemia, mas que se intensificou muito, né, durante a pandemia, que é o omnichannel. Tá? Nós, inclusive, aqui na Neral, nós temos tido muitas demandas, né, por múltiplos centros de distribuição, por retirada em loja física, por a implementação, realmente, aí mesmo que singela, mesmo que inicial, de estratégias de omnichannel nos nossos clientes. E nós temos executado vários serviços, né, para os nossos clientes, para que eles possam, de fato, aproveitar desse modelo de negócio. Bem legal, Fernando. A gente falou bastante das mudanças, da intensificação, e o perfil dos usuários aqui, da audiência da SMV, ele gira muito em torno de grandes varejistas até pequenos varejistas. E com todas essas mudanças que a gente conversou agora, quais são as características que uma empresa varejista tem que ter para não ficar para trás? Certo. Bom, aí a gente já entra numa questão um pouco ampla, né? São muitas as tarefas, na verdade, que um varejista precisa adotar, né? Nós vemos, na verdade, um perfil de consumo hoje no Brasil muito pautado por preço, mas que também tem uma exigência muito grande por credibilidade. E para que os varejistas que estão nos ouvindo, né, nesse momento, entendam como passar credibilidade para os seus usuários, aí a gente começa a entrar em realmente uma possibilidade de pontuar algumas questões que são importantes para que isso aconteça. Então você tem performance, né? O site ele precisa ter uma navegação rápida, né? Não só para o perfil de consumo do brasileiro, mas também por conta de N outros fatores, como SEO, como que é o posicionamento ali nas buscas orgânicas do Google, né? Enfim, vários sistemas, eles já têm ali uma pontuação por performance dos sites, e eu diria que performance aumenta o teu fator, o fator de credibilidade da tua loja virtual no mercado. Também
cuidar para que exista um atendimento sempre disponível ali, ou pelo menos em horário comercial, né? Um chat, um telefone fixo, algo que passe realmente credibilidade para os consumidores. A gente está falando de varejos aí, de pequenos para médios, é claro que varejos muito grandes têm os seus sistemas sofisticados de atendimento, né? Mas existem várias formas de fazer isso acontecer para varejos pequenos e médios também, né? Então eu vejo como uma característica aí para esse novo modelo de negócio do varejo, principalmente isso, o aumento da credibilidade, né? E o aumento da credibilidade se dá, como eu já falei, por performance, por facilidade de compra, por um relacionamento mais próximo com o seu cliente através de um bom atendimento. Muito bom, Fernando. É isso aí. E para finalizar, eu sempre gosto de pedir a indicação de um livro ou de algum curso que você esteja fazendo agora, então manda bala aí, indica um livro para a galera. Bacana, Bruno. Eu gosto bastante do livro A Loja de Tudo, né, do Jeff Bezos ali, escrito pelo Brad Stone. E, enfim, tem uma quantidade enorme, né, de livros bem interessantes aí para a gente indicar, né? Mas eu gosto bastante, acho bem interessante esse livro, acredito que vale a pena a leitura, tá? Mas se eu puder indicar algumas categorias de livros aí para quem quer iniciar no e-commerce ou se especializar, né? Eu diria que os principais são com temas de marketing, tá? Então você tem Philip Kotler, né? Com conteúdo super interessante, mais abrangente, mais teórico, né, com relação a mercado, a estratégias. Então, eu acho que é bem interessante para quem está, tanto para quem está no mercado, quanto para quem quer iniciar, tá? Mas a indicação de livro mesmo é A Loja de Tudo, de Brad Stone, que é ali um pouco da história da Amazon. É bem legal, inclusive já li esse livro aí, ele é muito bom, além de falar toda a história da Amazon, passa alguns princípios muito bons de gestão mesmo de uma empresa enxuta. Então, recomendo essa leitura, ela é muito boa. Elas pensam, na verdade, que elas precisam de conteúdo técnico, né? Enquanto muitas vezes é necessário a gente ter conteúdos de gestão mais abrangentes para abrir realmente a mente, entender como pessoas de sucesso nesse mercado fizeram as suas fortunas, né? Criaram os seus projetos e por isso que eu gosto bastante dessa indicação também, Bruno. Muito bom. E para finalizar então agora, Fernando, qual que é a tua consideração final, alguma mensagem final que tu quer passar para a nossa audiência? Certo. Eu acho que uma boa dica é dizer que a internet ela não é mais um mundo de ninguém, né? A internet ela se profissionalizou com o passar do tempo. Então, o que eu diria, principalmente para quem está começando uma loja virtual nesse momento, ou para quem tem uma loja virtual já pronta, né? Já tem experiência no mercado e não está conseguindo fazer as suas vendas, cumprir as suas metas ou crescer da forma que gostaria de crescer, eu diria que a contratação de bons profissionais é crucial para fazer isso acontecer, né? Até alguns anos atrás, por estar no mercado, acabo sabendo de muitos cases negativos, né? De empresas que infelizmente não conseguiram entregar bons serviços para os seus clientes e lojas virtuais que não têm realmente uma concepção profissional, elas tendem a fracassar, né? Desde o início elas já tendem ao fracasso. Os fatores que aumentam a conversão ou diminuem a conversão de uma loja virtual, eles são muito, mas muito simples, muito pequenos, são muitos detalhes, né? Então, é necessário que vocês estejam pautados realmente por empresas profissionais, por empresas que têm bons cases no mercado, por empresas que prezem por tecnologias, né, por interatividade com seus clientes, por UX. Então, enfim, a dica que eu teria para dar é basicamente essa. Para ter sucesso hoje no e-commerce, é necessário realmente ser profissional, ter uma boa plataforma de e-commerce, ter uma boa campanha de marketing, porque, enfim, além de brigar aí no mercado com os concorrentes diretos, né, nós tivemos um crescimento gigantesco do modelo de negócios marketplace, né? Então, hoje, você encontra de tudo nos marketplaces. Então, assim, hoje o caminho para você ter sucesso no e-commerce próprio,
ele é muito mais árduo, ele é muito mais intenso do que era antigamente. Então essa é a minha dica aí para quem está iniciando no mercado de varejo online ou para quem já tem um varejo online, um e-commerce e está passando por dificuldades. Contrate uma boa empresa, uma empresa de confiança, com bons cases, que a chance de dar certo é muito maior. Bem legal, Fernando. E finalizamos com uma ótima dica, né? Então, vou pedir para o Renan colocar aqui as redes sociais do Fernando. Já vou aproveitar também para agradecer, Fernando, a tua participação aqui com a gente. Foi muito legal, bastante dicas práticas para a galera estar praticando. Então, pedir também para voltar o site da Neral. Coloca aí quem quiser acompanhar eles, dá uma olhadinha. Aproveitar de novo, então, Fernando, muito obrigado pela participação e até uma próxima SMV. Eu que agradeço, Bruno. Um abraço para você, até logo. Espero que o conteúdo que você acaba de assistir aqui agregue muito valor para você e também para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo 100% gratuito.